passa se estou em meio ao fogo? Outro caminho se nada me restou. Quando eu olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia o outro na fornalha, andando junto a mim. Havia o outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Havia um outro na fornalha, sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. Que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim.
pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Quem que pode transformar no mais duro coração? Quem o mundo faz virar e me tem em suas mãos? Quem conhece tudo em mim e me ama mesmo assim? Quem controla o mundo aqui e caminha junto a mim? Ninguém, só tu. Ninguém, só tu. Quem o justo faz brilhar, em graça posso dar. Mostrou em minha escuridão mil formas de amar. Ninguém, só tu. Ninguém, só tu. Cantarei teu amor por tudo que sou, só quero a ti. Dou meu coração ao meu Rei e Senhor, Jesus, a ti. Cantarei teu amor por tudo que sou, só quero a ti. Dou meu coração ao meu Rei e Senhor, Jesus, a ti. Ouço o mar ruge, vejo o céu se abre, todos venham cantar ao Senhor. Pedras vão clamar, montes se prostram, todos venham louvar ao Senhor. Ouço o mar ruge, vejo o céu se abre, todos venham louvar ao Senhor. Pedras vão clamar, montes se prostram, todos venham louvar ao Senhor.
Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa reunião online. É muito bom ter você como parte da família Renando em Vida. Para a gente é uma honra receber você em mais esse culto, em mais essa reunião. Se você quiser saber mais sobre as nossas reuniões e acompanhar toda a nossa programação, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é o canal CR Renando em Vida. Lá você vai encontrar todos os vídeos e programações que a gente produz aqui. Vídeos para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, vídeos para todo mundo. É uma forma de continuarmos juntos, mesmo nesse momento tão difícil que a gente está passando. Tá bom? Então acessa lá o canal CR Renando em Vida no YouTube, encontre todos os nossos vídeos e toda a nossa programação. As mensagens dos cultos de domingo, inclusive a mensagem de hoje, ficam disponíveis no podcast Vertical lá no Spotify. É muito simples, você só precisa baixar o aplicativo do Spotify e clicar no link que está na descrição desse vídeo. Clicando nesse link, você já vai diretamente para o nosso podcast. Basta seguir o podcast para você receber notificações toda vez que uma mensagem nova sair. E o legal dessa plataforma é que você pode fazer o download do áudio e ouvir quando e onde quiser. Baixa o aplicativo Spotify e acesse o podcast Vertical. Você pode encontrar os nossos anúncios e avisos em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram através do CR Renando em Vida também. Então você procura lá, @CR Renando em Vida, tanto no Facebook quanto no Instagram, que você vai encontrar nossas fotografias, nossos avisos e vai poder também interagir muito com a nossa programação lá. Fique atento então aos nossos avisos também nas redes sociais. Nesse momento em que estamos distantes, é muito importante continuarmos ainda criando laços de amizade e de família. Então a gente quer orar por você. Por isso, a gente criou uma plataforma para que você possa nos enviar os seus pedidos de oração. Um formulário que está com o link aqui na descrição desse vídeo também. Você pode acessar esse formulário e preencher com o seu nome, seus dados e os seus pedidos de oração. E aí a gente vai estar orando nas nossas reuniões. Se você quiser também, você não precisa colocar o seu nome. O importante é que a gente continue orando junto e entregando ao Senhor os nossos anseios e as nossas preocupações. Bom, então fique atento a essas plataformas e continue acompanhando a nossa programação. Que o Senhor possa estar falando com a gente através dessa mensagem e que a gente possa ter um bom culto e uma boa noite de domingo. Até a próxima, fiquem com Deus.
Graça e paz, minha família na fé. Uma noite de bênção, uma noite de cura, que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, a vida dos teus familiares. E como é que está o teu coração nessa noite? Está guardado no Senhor? O meu coração e o teu coração estão guardados debaixo da poderosa mão do Senhor. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem tratado, o Senhor tem nos confortado, tem nos conduzido em triunfo. Eu quero te abraçar, né, nesse momento. Quero que você receba um beijo forte no teu coração, um grande abraço aí, os nossos irmãos que estão juntos, reunidos nesse momento, reunidos nesse mesmo sentimento de fé, de oração, de agradecimento ao nosso Pai por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, no meio dos nossos familiares, que o Senhor possa estar aí te abençoando de uma forma poderosa em nome de Jesus. Eu quero te convidar para junto nós refletirmos na palavra do Senhor, uma palavra que se encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, e nós vamos estar fazendo a leitura de 3 versículos nesse capítulo. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, versículo de número 13, versículo de número 14 e versículo de número 18. Se você puder pegar a tua Bíblia, abrir a tua Bíblia aí, faça assim. Nós já estamos com alguns preparativos na igreja, diante da flexibilização para se fazer as reuniões presenciais, aguardando na lei uma definição, e nós estamos vindo à igreja, já fizemos uma pré-sanitização. Nosso objetivo é até o final desse mês fazer uma sanitização geral e preparar para a gente estar fazendo as nossas reuniões presenciais com todos os cuidados previsto diante da saúde, diante da lei. Vamos ver como é que nós vamos fazer, se vamos fazer 2 reuniões para poder manter o distanciamento, para não ter aglomeração, para ter um número ideal para nós estarmos fazendo as nossas reuniões presenciais, mas com todo o cuidado. A gente está caminhando para isso, nós estamos já caminhando para isso e vamos continuar orando. Nós não vamos deixar de fazer as nossas reuniões ou os nossos cultos, as nossas mensagens online. Nós vamos continuar transmitindo pela internet. Continue orando pelo nosso ministério, continue pedindo ao Senhor direção pelo nosso ministério. Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Tá, mas aí vai, então, tá jóia. O texto bíblico ele diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O versículo 18, para nós finalizarmos a leitura desse texto, ou parte desse texto. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já lhe aliviavam o navio. Deus amoroso, eterno, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos, pelo privilégio de ter acesso a essa palavra, às Escrituras, que são alimentos para a nossa vida, que é luz para os nossos caminhos. Senhor, continue nos ensinando, continue falando aos nossos corações, continue falando aos corações do meu irmão, da minha irmã, continue abençoando as nossas vidas e curando, Senhor, curando, através da Tua palavra, em nome de Jesus. A tempestade não é o fim. É um tema que nós podemos trazer para a nossa reflexão nessa noite abençoada de domingo. Nós podemos conversarmos um pouquinho. A tempestade que açoita a tua vida, a tempestade que açoita a minha vida,
algumas vezes, ela não é o fim, ela não é o objetivo. A tempestade, ela não é o fim, mas a tempestade, ela é um dos meios ou um dos caminhos que o Senhor ele traz para nós, ou Ele permite que venha sobre nós, para que possamos ser conduzidos para os seus propósitos, para os seus desígnios. Então, as tempestades da vida, os vendavais da vida, eles não é o fim da nossa história, não é, então eu caminhei até aqui e fiz isso, eu trabalhei e agora veio essa tempestade, veio esse vendaval, é o fim de tudo. Não, é um meio. Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã, se você está passando por algum vento, né, como alguns irmãos nossos falam, algum vendaval, ou se alguma tempestade está te assolando, fica tranquilo que é um meio que o Senhor está utilizando para te forjar, para que você possa estar exercitando a tua fé e para que Ele possa estar te conduzindo para o objetivo que Ele quer, para os seus propósitos. Nós pegamos esse texto de Paulo e fala um pouco da história do apóstolo Paulo e mais de 270 pessoas e estavam numa embarcação. A gente, quando pega essa história, nós podemos entender que o apóstolo Paulo ele estava preso, estava sendo conduzido com outros presos. Eles estavam numa embarcação, estavam num navio, e esse navio estava sendo conduzido para Roma, para a Itália. Paulo havia sido preso por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo. E a gente vê nas mensagens, nas pregações de Paulo, no trabalho de Paulo, ele muitas vezes sendo ameaçado, muitas vezes sendo açoitado, perseguido por amor do Evangelho. E nessa ocasião, aqui Paulo ele vem de um processo. Quando a gente começa a olhar para a história, Paulo ele havia passado pelo governador Félix, depois Festo, depois o rei Agripa, e sendo inquirido, sendo questionado por causa do seu procedimento, e ele, debaixo do poder do Senhor, debaixo da autoridade do Espírito, ele pregando e falando qual eram os propósitos que estavam no coração dele, a vontade de Deus sendo cumprida na vida dele, ao ponto do próprio rei Agripa, espantado, olhar para o apóstolo Paulo e falando: olha, você também está querendo me persuadir. E a gente entende que aquelas palavras que saíam do coração de Paulo eram palavras de poder, palavras do Senhor, né? Como ele próprio ele diz que quando ele veio até nós, ele não veio com palavras de persuasão, mas sobretudo através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, eram palavras do alto. E ele passa pelo rei Agripa e nesse inquirimento, nesse processo que ele vem, ele solicita: olha, eu quero ir para Roma, eu quero até César, eu quero falar porque que eu estou sendo perseguido, sendo preso, eu quero falar, eu quero transmitir aquilo que está no meu coração. Qual é o propósito da minha vida? A gente vê Deus ali movendo um homem. Nós percebemos a atuação do Espírito Santo sobre a vida de um homem, assim como na tua vida e na minha vida. Deus ele age e nos conduz para os seus propósitos, não para aquilo que eu quero, não para aquilo que você quer. E entendemos que há sonhos, há projetos de Deus colocados nos nossos corações, e esses sonhos, projetos, eles se cumprem quando são realmente projetos e sonhos de Deus. Aquilo que são sonhos nossos e não estão, vamos dizer assim, dentro dos desígnios do Senhor, eles com certeza não se cumprem, mas o que vai se cumprir na tua vida e na minha vida, a palavra de Deus diz que é uma vontade que é bom, que é agradável, que é a vontade do Senhor, que é boa. Então fica tranquilo também. E Paulo estava nesse processo, e diante dessa viagem que ele vai fazer para Roma, vários acontecimentos vêm envolvendo tanto ele como os outros homens que estavam ali, os presos e um comandante. Havia um centurião, havia o comandante
que estava conduzindo aqueles presos, havia o mestre, o mais responsável, o mais importante ali pelo navio, havia o piloto. E alguns acontecimentos sobrevêm sobre essa viagem de Paulo, sobre a vida daqueles homens. E chega um momento, nós vemos o versículo 13, que quando eles saem já para começar, para ter início a viagem, eles são conduzidos por um vento brando, um vento sul, né? E a gente entende que esse vento é um vento brando, um vento que é benéfico para aquele transporte, benéfico para eles, e vai cocheando. Mas Paulo já havia advertido, tanto ao centurião como ao mestre de navio, que a viagem ia ser difícil, e o Senhor já havia revelado que aquela embarcação sofreria danos, aqueles homens iam passar por uma prova, aqueles homens iam passar por uma dificuldade, por uma adversidade, ao ponto de temerem e temerem pela vida, mas que aquelas vidas, aquelas almas, elas seriam resguardadas, seriam salvas. A embarcação, ela iria se arrebentar toda, ia virar destroço, mas aqueles homens iam ser guardados pela mão do Senhor. E Paulo já havia advertido ao comandante, só que eles não deram atenção, para a voz do profeta, a voz do apóstolo, eles não deram atenção para a voz de Deus através do homem de Deus. E quando eles estão passando por um momento de tranquilidade, aqui nós vemos o versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam. A gente para um pouquinho para analisar, refletir um pouquinho nessa expressão, né? Eles pensavam que haviam alcançado aquilo que eles desejavam, levantaram o âncora e foram deixando-se conduzido. A vida, ela é feita de ventos bons e de tempestade. A nossa vida é assim, adversidade, momentos de tranquilidade, de felicidade, de tristezas, de vitórias, de frustrações. A nossa vida, ela é feita assim, dessa forma, de ventos. Inclusive nós já conversamos uma vez, eu lembro, e falamos sobre os ventos da vida, nesse texto mesmo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, ventos da vida e ventos que assopram sobre a nossa embarcação ou sobre a nossa vida. E nós somos alvos várias vezes, tanto de momentos bons, ventos que nos conduzem de forma tranquila, como somos assolados ou abarcados por tempestades, às vezes tufões. Quantas pessoas não têm sofrido a ação de tufões, né? Falando de tufão, a gente presenciou na semana passada ventos acima de 118 km por hora, ciclone, né? São fenômenos da natureza, sempre aconteceu, fenômenos que sempre aconteceu, sempre vão acontecer, e de repente, dependendo da região, vai acontecer de uma forma mais geral, sempre aconteceu. E esses fenômenos da natureza, a Terra, nós sabemos que a Terra é um ente vivo. A Terra ela é viva, a Terra ela responde, a Terra tem seus processos e está no controle de Deus também. Mas atentando para cá, para os ventos da vida, né? Olhando o que aconteceu na semana passada, houve prejuízos, houve vidas que se perderam por causa desse fenômeno. E dentro de uma explicação, se a gente for ver uma explicação geológica, uma explicação de fenômenos da Terra, vai ter uma explicação científica, vai ter alguma coisa, ainda que o que fica visível são as destruições, mas vai ter alguma explicação científica benéfica, como eu lembro que um tempo atrás eu li sobre isso, sobre tempestades, sobre tufões e raios em florestas, às vezes descargas atmosféricas, né, raios que atingem determinadas florestas. Às vezes tem florestas que precisam ser devastadas um determinado hectare, um determinado quilômetro, para que outras vegetações venham produzir. Então existem vegetações maiores que precisam ser
tirada, vamos dizer assim, para que outras vegetações venham produzir e assim manter o equilíbrio. Então há o lado benéfico, né? Assim como as próprias precipitações, as próprias chuvas. Existem locais, existem regiões no planeta que, para que se haja uma determinada quantidade de água ou precipitações, tem que ter tempestade, só através de tempestade. E tem pessoas que precisam de água. Então a gente vai ver que a Terra está funcionando e tem alguém poderoso controlando aí esses fenômenos. Nenhum fenômeno ele fugiu da ação do Senhor. Trazendo para nós olhando assim para esse lado dos fenômenos que às vezes e muitas vezes assusta, né? Quem não se assusta? Uma tempestade aqui no Rio de Janeiro que a gente pode vivenciar. Tem tempestade que traz inundação, que causa destruição e assusta. Mas aí vai ter uma explicação científica, vai estar beneficiando, mas pastor, que negócio é esse? Isso, a gente só vê destruição com os nossos olhos, assim, pela nossa forma de entender, a gente vai ver destruições, mas tem um lado, o lado em que a Terra ela está respondendo, ela está produzindo, ela está agindo aí, vai ter uma resposta científica. Trazendo para nós os ventos da vida, também em Deus, também no Senhor, tem respostas. Não é para a gente ficar assustado e, pastor, eu estou vivendo em um momento, que vento que eu estou passando? Jesus, que vento que... E eu acho que esse vento agora é o meu fim, acho que acabou por aqui. A gente no início nós falamos, né, que a tempestade ela não é o fim, mas é um meio. O próprio Jesus, quando ele fala, João capítulo 16, versículo 33, e ele fala sobre tribulações. Ele fala assim, ó, isso eu vos tenho dito, depois dele ensinar, depois ele falar sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. Ele fala assim, ó, isso eu tenho dito para que vocês tenham ânimo em mim, vocês podem ter ânimo em mim, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra do Senhor Jesus para nós é que até em meio a tribulações, a dificuldades, a tempestades, é que possamos ter ânimo, é que possamos estar olhando com os olhos espirituais, uma amplitude maior, uma visão mais alta, para a gente não estar focando na tempestade, num vendaval, mas para entender que naquela tempestade, naquele vendaval, naquele vento, há um processo de Deus para te forjar, para me forjar, há um processo de Deus para exercitar a tua fé, a minha fé, há um processo de Deus para mostrar qual é a vontade dEle sobre a tua vida e sobre a minha vida. A tempestade é assim na nossa vida. E a gente percebe que aquele euroaquilão, aquele tufão, né, chamado euroaquilão, e o próprio apóstolo Paulo também, ele usa a mesma expressão de Jesus Cristo diante daquela tripulação, diante dos presos, no momento que eles passam pelo tufão euroaquilão, no momento que o navio é açoitado e começa a ser destroçado e o povo em desespero e pega, e começa a jogar as coisas do mar, joga comida, joga provisão e pega a armação do navio, que era o instrumento mais importante do navio, onde se ficavam as velas, e corta isso e lança-se no mar. Muitas vezes na nossa vida a gente confia no nosso emprego, a gente confia em nós mesmos, a gente confia no homem, como o próprio apóstolo Paulo ele diz lá, olha, mas preferiram dar ouvido, né? Ou melhor, o centurião preferiu dar ouvido no que o mestre estava falando, mas não deu ouvido à palavra do Senhor, naquilo que saiu do meu coração, a própria voz do Senhor. Às vezes nós confiamos na armação do navio, às vezes nós confiamos nas provisões que a gente está levando, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho posse, eu posso. E quando nós confiamos às vezes na armação do navio, nas velas, quando eu confio nas provisões que estão no navio, quando eu confio naquilo que é recurso humano, quando eu confio no mestre, olha, ele é experiente, esse camarada já fez várias viagens,
E aí o centurião é um comandante que já conduziu vários presos, já fez essa rota, esse caminho várias vezes. E quando eu passo a confiar em homens, ou passo a confiar em coisas, nesse momento eu não vou olhando o que está à minha volta, eu não vou cumprindo para aquilo que eu fui chamado, eu não vou fazer para aquilo que eu fui chamado. E a gente para um pouquinho, porque veio aquele tufão sobre o navio onde Paulo estava, porque vem tempestade sobre a nossa vida. E Paulo, no meio daquele alvoroço todo, ele fala assim: olha, tende ânimo, porque nessa mesma noite o anjo do Senhor me apareceu e falou que nenhuma vida vai se perder. É claro que a gente não olha com uma visão poética essa passagem, porque lendo é uma coisa, né? E quando Paulo se levanta ali e começa a falar em ânimo e que o Senhor falou, com certeza que ele era um pavor só, era medo, e pessoas ali querendo se jogar no mar. E a gente pensa assim, a gente enxerga dessa forma. Mas Paulo, ele começa a passar confiança, começa a passar esperança, não na armação do navio, não nas provisões, mas esperança e confiança e certeza no Senhor. Ele estava falando para aquele povo: olha, quem está no controle dessa tempestade, quem está no controle das vossas vidas é o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus a quem eu sirvo. E daqui a pouco, no meio daquela tempestade, aquelas pessoas que estavam ali começam a ouvir falar de Deus, começam a entender sobre Deus, e começam a entender que aquele Deus que Paulo estava pregando, era servo, aquele Deus, ele tinha um controle de todas as coisas. Tinha o controle daquele tufão, tinha o controle daquela embarcação, inclusive o controle das suas vidas. Porque vem tempestade sobre as nossas vidas, porque essas tempestades são meios, ou são caminhos, ou são recursos que Deus usa para que os seus desígnios sejam cumpridos. A gente vai ver que nenhuma daquelas vidas se perdem. A gente percebe que com esse poder todo, com essa autoridade toda, e a gente percebe que homens ali, eles são salvos, homens se convertem. A gente começa a analisar e vai mais um pouquinho adiante, naquele naufrágio, né? Depois daquele destroço, daquele navio ser destroçado, depois do naufrágio, aqueles homens vão dar numa ilha onde havia pessoas que precisavam ouvir falar de Jesus. Ei, eu e você estamos aqui nessa terra, mesmo em meio à tempestade, nós estamos aqui nessa terra para que pessoas que estão à nossa volta possam ouvir a voz de Deus sair de dentro do teu coração, da tua boca. Nós estamos aqui nessa terra para isso. E às vezes a tempestade vem sobre a tua vida e a minha vida para balançar e para o Senhor nos conduzir para onde Ele quer que nós vamos. E a gente percebe que Paulo vai dar uma ilha chamada Malta. Ali tinha um homem chamado Públio, que era um dos principais importantes daquela ilha, e seu pai estava com uma disenteria, seu pai estava à morte, e Paulo vai e ora para aquele homem é curado. Diz a palavra que existiam outras pessoas ali, né, chamado de bárbaros, vamos dizer assim, na palavra, um chamado de bárbaros, e muitos daquelas pessoas ali passam a ser curado através da vida de Paulo. Pessoas são salvas, e depois disso Paulo, ele vai dar em Roma, ele vai para a Itália, e ele vai para César, que era o objetivo quando a gente começa a ler o texto. O objetivo de Paulo: eu quero ir a César, eu quero falar com César. Meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, mais uma vez aí, siga tranquilo, com o teu coração bem guardado, bem guardadinho, debaixo das poderosas mãos do Senhor. As tempestades que vêm sobre a tua vida e a minha vida, né, ela vai levar para onde Deus quer. E aqui a gente percebe que o objetivo não era que Paulo fosse para a ilha de Malta, o objetivo não é que Paulo fosse para Roma, para a Itália, para César, mas o objetivo aqui, o propósito de Deus, é que a palavra dele, que o poder dele fosse transmitido, fosse conhecido por onde Paulo passasse. E a gente viu isso acontecer aqui nesse texto que nós lemos. A minha vida e a tua vida aqui nessa terra
Nós somos levados, nós somos conduzidos para que os desígnios de Deus, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos na tua vida e na minha vida. Fica tranquilo, recebe essa palavra no teu coração. A tempestade não é o fim, mas é o meio, e vai passar, e passa, mas que nós possamos tirar aprendizado, que nós possamos aprender em meio à tempestade, em meio aos vendavais da vida, que nós possamos não ficar olhando para as nuvens, para o vento, mas para que nós possamos estar olhando para as bênçãos de Deus acontecendo através da minha vida, através da tua vida, em meio aos vendavais. Que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, te agradeço pela minha vida, ó Pai. Senhor, eu te peço por cada um, Deus, continue nos abençoando, continue nos guardando, continue, Senhor, abra os nossos olhos para que em meio às tempestades da vida possamos enxergar o Teu poder, para que possamos entender os Teus propósitos, Senhor, no meio dos vendavais dessa vida, ó Deus. Abençoe o Brasil, abençoe São João de Meriti, meu Pai, abençoe o nosso ministério, abençoe a Tua igreja na face da terra. Senhor, a nossa palavra, Senhor, nossa oração é para que os enfermos possam ser curados em nome de Jesus. Faz cessar essa pandemia, Senhor, em nome de Jesus. Continue nos abençoando e nos guardando. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai. Que o grande amor de Deus Pai, a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, ser sobre a tua vida, ser sobre a tua família, hoje e todo sempre. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Uma excelente noite de domingo, uma noite de domingo abençoada, uma excelente semana em nome de Jesus. Deus abençoe.